Quero dirigir as minhas palavras hoje aos profetas do YouTube, aos profetas da internet, a esses que dizem coisas do tipo: Deus me falou, Deus me disse, Deus me deu uma palavra, essa palavra é para alguém. Quero falar com essas pessoas e quero falar também com esses que se enganam com essas pessoas, com esses que estão muitas vezes parando para ouvir essas pessoas. Por quê? Porque hoje está na moda a pessoa ficar ali falando que Deus disse, que Deus falou, que Deus profetizou, que Deus deu uma palavra. E quando, na verdade, Deus não falou absolutamente nada disso. Eu costumo dizer que são os profetas dos shorts. São os profetas que falam coisas que Deus não falou, que veem coisas que Deus não viu, que tratam de assuntos que Deus não tratou. E é muito triste que tem gente nisso, que tem pessoas simples, talvez seja o teu caso. Eu peço a Deus que te guarde, eu peço a Deus que te preserve o coração, que você não seja mais inocente para ouvir essas pessoas. Pessoas que usam jargões, eu declaro, eu profetizo. Isso é muito perigoso, é muito, muito, muito perigoso. Vou te mostrar por quê. E não falo de mim mesmo, eu particularmente sou um pastor das Escrituras, eu sou um pregador do Evangelho e eu tenho os meus pés fincados na palavra de Deus. Eu prego aquilo que está escrito. Em Lamentações, vamos lá para Lamentações, capítulo 3, do verso 37 ao 40. E esse, com certeza, o escritor de Lamentações, capítulo 3, 37 ao 40, foi um profeta verdadeiro, que ele dava a palavra de Deus. Ele foi profeta quando o povo de Israel estava já debaixo do juízo de Deus e eles seriam levados até a Babilônia, e foram de fato levados à Babilônia, e ele começou a profetizar. Você lê capítulo 7 de Jeremias, você vai ler que ele dizia às pessoas que entravam no templo, e dizia: se convertam, melhorem os caminhos de vocês, melhorem as obras de vocês, porque virá um rei do norte, que era Nabucodonosor. Virá um rei do norte e ele vai levar vocês cativos. E ninguém acreditava. Por quê? Porque os outros profetas falavam: não, esse Jeremias é um exagerado, esse Jeremias está mentindo, ele quer enfraquecer o coração de vocês, vai dar tudo certo, nós vamos viver muita paz, muita prosperidade, vai sempre tudo dar certo. E não deu. No final das contas, Jeremias tinha razão e o povo foi levado para a Babilônia. É muito triste. O livro de Jeremias possivelmente é o livro mais triste da Bíblia. E aqui Lamentações já vai aparecer para você, Lamentações, capítulo 3, do 37 até o 40. O profeta Jeremias escreveu assim: quem é aquele que diz, que declara, que profetiza, que fala: o Senhor me mandou dizer para alguém? Preste atenção nessas palavras, que vocês vão ouvir essas palavras muitas vezes da boca de gente que não é digna de tomar o nome do Senhor. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? O Senhor me mandou dizer. Não mandou, não. Por que o Senhor não mandou dizer? Como que a gente discerne? Bom, uma das maneiras já está aqui no verso 38. Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Jeremias indaga. Porque esses profetas só falam que vão acontecer coisas boas. É igual caixinha de promessa. O André já deve ter tido caixinha de promessa.
tem 100 promessas lá. As 100, pessoa que vai lá, é quase um unidunité salamelingue, o escolhido foi você. Ou o bem me quer, o mal me quer. Ele puxa aquela promessa, ah lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No outro dia ele puxa uma outra promessa, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. No outro dia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de que os teme e os livra. Só coisa boa. Mas no Evangelho, minha gente, tem os dois lados da moeda. O que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Essa é a dinâmica do Evangelho. Creu, aceitou, desceu as águas do batismo, conforme Jesus manda, é salvo. Não creu, é condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu não posso falar que todos serão salvos. Por quê? Porque da boca do Senhor vai sair a palavra. Ele usa essa expressão bem e mal, a gente pode entender assim, a palavra boa, a palavra positiva, a palavra que traz o galardão a quem faz o bem, e a palavra que vai trazer a condenação àqueles que fazem o mal. Eu estava lendo essa madrugada, só para você entender, deixa o Lamentações, eu já vou voltar nele. Nós vamos para o Salmo 9. Vamos lá no Salmos capítulo 9. Veja, esse salmo é um salmo que fala do juízo de Deus, que conta quando Deus se assentará como juiz para julgar o mundo. Um dia, Deus vai julgar o mundo. Salmo 9, versículo 15, 16 e 17. Então, Salmos capítulo 9, do 15 ao 17. Presta atenção. Olha só, isso aqui é a palavra de Deus. As nações precipitaram-se na cova que abriram. Falando não só de uma pessoa, falando de nações, países, que cavaram uma cova politicamente, ideologicamente, filosoficamente, religiosamente, cavaram a cova e caíram na cova. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Aquilo aconteceu porque foi um juízo de Deus. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Agora, leia na sua Bíblia, por favor, não estou falando isso, está escrito na Bíblia. Os Salmos contêm umas declarações e umas promessas maravilhosas. Eu citei há pouco, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Mas olha o que diz os Salmos, capítulo 9, versículo 15, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui, ó. Se você é ímpio, o que é o ímpio? Aquele que despreza o sagrado. Jesus e o seu evangelho são sagrados. Se você desprezar Jesus e o evangelho, está dizendo, não sou eu, não é o pastor, pelo amor de Deus, gente, não põe isso na minha conta, tá? Se vocês quiserem ficar bravos com alguém, manda um fax lá para o céu, porque isso aqui é a palavra de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Por isso que é errado profetizar do jeito que eles fazem. Por quê? Porque muitas vezes quem está lendo, quem está recebendo aquela mensagem é um pecador. Aí eu vou falar que vai dar tudo certo na vida daquele pecador? Não vai dar, não. Se você é pecador, não vai dar nada certo na sua vida. Nada, absolutamente nada certo. E se você não se arrepender a tempo, enquanto você tem a condição de dobrar os teus joelhos, de fazer como o pecador fez lá na história que Jesus contou em Lucas, bater no peito e dizer, tem misericórdia de mim, o pecador, se você não se arrepender antes de morrer, você vai para o inferno. Porque
as nações ou as pessoas que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Pastor, que palavra dura? Pois é, são as palavras de um verdadeiro profeta. Porque um verdadeiro profeta, ele fala a verdade, gente. Volta lá para Jeremias, verso 38, porventura da boca do Altíssimo, e os que falam em nome do Altíssimo também falam como o Altíssimo, não sai o mal e o bem? Não sai as palavras exatas da pregação do Evangelho? Você creu e foi batizado? Salvo, você está salvo. Você não creu? Você está condenado. Você guarda os mandamentos de Deus? Você está salvo. Você não guarda os mandamentos de Deus? Você está condenado. Pastor, mas não é falta de amor, não é. Tem que ter muito amor para falar a verdade. Esse é o fato, meus irmãos e minhas irmãs. Um pregador que ama, ele fala a verdade, porque ele quer salvar as pessoas. Ele fala a verdade porque ele tem amor às almas perdidas. E o que eu faço, pastor? 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ao invés de ficar procurando profecia, profetas, pessoas que massageiam o seu ego, que falem coisas que você gosta de ouvir, vai tratar do seu pecado. Para um dia, de preferência hoje, e pensa um pouquinho na sua vida, no que você faz, no que você fala, no que você abriga dentro do teu coração. Quer ver? O 40, para adiantar, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Olhe um pouquinho para dentro de si, para a sua vida, para o tipo de pai que você é, para o tipo de marido que você é, para o tipo de filho que você é. Senhora, a mesma coisa, que esposa a senhora tem sido, que mãe a senhora tem sido, que filha a senhora tem sido. Enquanto cidadão, seus negócios, sua empresa, seu trabalho, você que é funcionário, que trabalha para alguém. Você enquanto cristão, que vai à igreja, que frequenta, que tipo de cristão? Talvez você seja aquele cristão morno que Jesus falou em Apocalipse. Ele disse, você não é nem frio, nem quente, mas é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Você não se decide, você não decide nem por Deus, nem pelo diabo. Você não se decide nem pela luz, nem pelas trevas. Você não se decide nem pelo certo, nem pelo errado. Jesus não tem meio termo, ele não aceita meio termo. Ou nós somos dele, totalmente dele, para sempre dele, ou nós não somos dele. Então a gente precisa se esquadrinhar, sabe? Que tipo de pastor eu sou? Falando de mim agora. Sou o bom pastor, aquele que Jesus disse que dá a vida pelas ovelhas. Eu me consagro, eu me preparo, eu estudo as Escrituras. Eu tenho a minha vida reta, santa, consagrada, submissa a Deus e a sua palavra. E aí eu me esquadrinho, eu não preciso, veja, olha só, eu não preciso de videozinho de profetinha, de videozinho de gente que fala, assim diz o Senhor, ou Deus me mandou te dizer, porque a verdade já está em mim. Um olhar para dentro do coração me dará um diagnóstico. É igual o médico. Você chega lá no consultório com uma dor, você fala, ai doutor, eu tenho uma dor assim na região do abdômen. Ele fala, vamos fazer um exame de imagens. Te encaminha, te dá uma guia, você vai lá no laboratório e faz um exame. Aí você pega o exame e torna no doutor. Vai aparecer tudo. Se tiver um câncer ali, vai aparecer. Se tiver um tumor ali, vai aparecer. Se tiver uma coisa estranha, vai aparecer. O exame mostra tudo. Um autoexame nos mostrará tudo.
Peça a Deus para mostrar quem você é, teu coração. E aí sabe o que vai fazer? Você mesmo vai voltar para o Senhor. Porque quando você se enxergar, quando você souber o que as coisas erradas que estão na sua vida, você vai querer voltar para Deus. Aí, pastor, eu queria tanto que Deus me mandasse uma pessoa para me dar uma palavra sobre meu futuro. Então olhe para dentro de si. Teu coração é o teu melhor profeta. Essa é a palavra. Teu coração vai ser o agente da sua mudança. Você não precisa de ninguém te dizendo o que fazer. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Amém?